Então, novamente, aqui agradecer o convite de vocês, já passando aqui para a gente estar discutindo esses assuntos aqui sobre perícia contábil nas prestações de contas eleitorais. Eu faço uma atuação disso já há algum tempo, né? Fiz duas especializações na área de financiamento eleitoral pela Uniopet, junto com outros colegas que vão estar logo mais com a gente, né? Eu recomendo para vocês, porque ela trata exclusivamente de financiamento, de campanha, de campanha de partidos. Ele não trata especificamente de direito eleitoral, sim de financiamento mesmo de campanha, né? É, Também é um trabalho sobre perícia contábil que eu estou desenvolvendo, minha tese de doutorado em contabilidade, e para a tese de doutorado em administração, que eu faço dois doutorados, é sobre compliance e fraude, corrupção no sistema partidário e eleitoral. Aí eu vou trazer aqui para vocês, então. Então, primeiro, sobre esse tema, né, perícia contábil, se vocês pesquisarem na Biblioteca Nacional, na base de dados, né, da Biblioteca Digital Brasileira de tese e dissertações, vocês não vão ver esse conteúdo. É um conteúdo praticamente não estudado, né? Você acha alguma coisa sobre compliance eleitoral, mas é muito pouco sobre isso daí. Inclusive, eu baixei, já vou transferir logo para o Marcos lá, ver se essa apresentação e o conteúdo que eu baixei, que da outra vez eu falei que ia apresentar, fui fazer uma palestra ali, me pegaram meu pendrive, computador e deletaram tudo, conseguiram. E aí, então, academicamente, é um tema muito pouco explorado essa área aí. Até porque se vocês pegarem, eu fiz um trabalho de doutorado e fiz uma pesquisa, tenho, acho que alguns participam isso no grupo de contas eleitorais, prestação de contas eleitorais, tal, que tem umas 200 profissionais, mais ou menos, né? E mais no grupo da especialização que nós estamos fazendo. Nesse contexto, a pessoa, quando se chega, a média de estudo dos profissionais de contabilidade que atuam na questão da contabilidade em si eleitoral é em torno de 20 horas. Aí você vai indo tal, depois fica numa faixa de 40 horas. E são raros os que têm 80 horas de estudo, tá? E tem muitos abaixo de 20 horas, então. Então, e eles acham que a prestação de contas, ela se resume estritamente na resolução que dá o TSE, aquela prestação de contas, e não é isso, tá? Não é só isso, é uma coisa muito mais abrangente. E aí, por outro lado, quando se fala de prestação de contas de campanha e se fala, estamos fazendo contabilidade eleitoral, eu não vejo muito dessa forma, apesar de ser contador, tá? Eu vejo que você trabalha mais no sistema financeiro do que propriamente contabilidade eleitoral. Você, aqueles que atuam com partidos, posso dizer firmemente que estão com contabilidade eleitoral. Mas a prestação de contas em si, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que é um sistema mais financeiro, tá? Isso para candidatos, né? E aí, no nosso tema, então, essas prestações de contas eleitorais, ou perícia contábil, né? Se vocês fizerem, eu fiz aqui uma busca no Jus Brasil, e aí o que nós temos lá? Quando você pesquisa perícia contábil, né? E aí fiz o filtro somente do TSE, dos últimos 10 anos, nós temos 307 resultados. Então, para vocês verem que, de forma acadêmica, ela não está tão presente, mas no dia a dia, no desenrolar, está. Agora, para vocês chegarem aqui no TSE, são grandes casos, que é alguns que eu vou mostrar mais à frente, tá? Quando vocês
atuam, quando você começa a filtrar os TSEs, né, os TREs locais, os estaduais, você já vê que tem 1.065 resultados. Então, para vocês verem a abrangência do que é esse trabalho, né? Para você chegar e falar de perícia, logo se remete, toda vez que você fala de perícia, alguém já pensa logo no quê? Em fraude, né? Mas aí você tem, por que você já pensa nisso? Porque no próprio Brasil você tem uma classificação do fenômeno da corrupção. Então, se você pegar nesses pontos que estão mais avermelhados no mapa mundi, você vai ver que você tem um estado de corrupção maior, né? E aí o que acontece? De 180 países avaliados, o Brasil apresenta um ranqueamento de 38º na sua pontuação, tá? Então, para vocês verem como é a própria classificação dessa questão da corrupção. Por isso que tudo está atrelado. Se vocês pegarem o mapa no Brasil de 2012, vai caminhando, né? Que a fonte, não sei se está aparecendo embaixo, mas de 2018, 19 sobe, de 20, 21, 22, então essa sensação também de corrupção, ela vem presente. E aí você tem no cenário várias situações que a imprensa retrata nesse sentido, né? Sobre corrupção, os problemas no país. Pela primeira vez, a corrupção é vista como o maior problema do país, diz o Datafolha. Isso daí já falava em 2015, né? Depois de 2016, depois de 2019, e aí vem essa questão. Aí você tem as taxas de suborno, o que ocorre, né? Aí a gente cai no quê? Na questão eleitoral. Isso daí não se resume somente às empresas, mas também aqui. Se vocês pegarem na matéria do G1, vocês vão ver que no dia 27/6/2024, muito recente a matéria, o Ministério Público Eleitoral denuncia ex-presidente de Solidariedade mais 9 por desvio de verbas eleitorais e partidárias, né? Então, por que que se deu isso? Veja que esse também, aqui a gente fala de perícia, e é importante também falar que eles falam que o presidente do Solidariedade, mas acontece que o fato ocorrido não é sobre o Solidariedade, tá? E sim sobre o PROS. Por quê? Porque ocorreu a fusão de partidos. Isso daí é antes enfim, antes de estar fundido com Solidariedade. Então, foi 2022, 2023, e aí juntou o PROS com o PSL. Então, deu essa solidariedade e aí é, é, deu essa situação. Aí vocês vão ver que lá na frente, eu mostro também alguma situação que, e aí quem acompanha essa matéria vai observar que você tem a questão de superfaturamento de serviço de consultoria jurídica, né? É, e é um outro dado que eu fiz sobre o levantamento da última eleição de senadores, relação gasto contábil e gasto com jurídico, e se isso tem uma relevância na aprovação de contas ou não. Na verdade, você não consegue fechar essa situação se há essa relevância ou não. Mas o que se demonstra é que quanto melhor você paga o profissional contábil, melhor você tem as aprovações de conta, tá? E aí você conseguiu observar também que o honorário declarado de profissional contábil ele fica 3 vezes menos ou 2 vezes menos, sempre em relação aos advogados, tá? Aí é uma questão de profissionalismo tal, e aí tá. Mas aí uma coisa que
a gente está falando de perícia, mas para você chegar também hoje na perícia, que eu também comecei a amadurecer, você tem que ter um aspecto do compliance, né? Que é você ter uma conformidade, uma integridade, né? E uma boa governança nessa situação, em todo. Quando você está prestando conta, você tá achando que é somente candidato. Não, você tem. Eu sempre costumo falar, e algumas pessoas não gostam, mas eu classifico os candidatos, de uma forma geral, em três escalas. E isso daí eu qualquer lugar que eu for, eu sempre coloco isso. Até mesmo para os candidatos, para ver o próprio ranqueamento como está. Então, você tem, eu classifico como faixa A, B e C. Aqueles que têm maior potencialidade, porque você tem pesquisa, você sabe se ele já foi candidato, se ele já é reeleição, classificar no nível A, nível B e nível C. Porque tem aqueles que entram na campanha somente para marcar nome por uma próxima, como um exemplo, né? Mas você tem que observar que todos esses estão vinculados a partido e todos eles recebem, quase todos eles recebem recursos de fundo partidário ou fundo especial de financiamento de campanha. De tal forma que você tem que ficar, quando você vai fazer uma perícia, você tem que pegar o aspecto do compliance na governança do partido. Porque se você tem um partido que já é desorganizado e não tem uma boa concentração, automaticamente ele repassa isso ao seu candidato, tá? E aí você tem que fazer o quê? Quando você tem partidos que têm uma boa base de sustentação, é muito simples. Se vocês pegarem quantos partidos, todos os candidatos têm um contador, que seja local aí, mas quantos partidos te providenciaram o suporte de uma equipe técnica, ou a nacional ou a estadual? Eu desconheço completamente. A única coisa que eu vi, e até como eu faço para os locais, né, para os municípios agora, a única coisa que se faz é pedir um relatório ou mandar um documento para se cadastrar para fazer a questão do repasse. Só isso. Então, por que você faz isso de compliance? Porque você tem uma valorização do seu partido, tem um ranqueamento como as próprias empresas, né? Você tem a potencialidade, porque você vê, olha, você tinha, então, um partido que refletiu no solidariedade, há pouco eu mostrei aqui, mas que era do PROS, tá? Então, se você pegar essa situação, você vai ver que isso desconfigura um pouco a situação, né? E também você vai ver hoje, olha só, um aprimoramento do ambiente de trabalho, que é um dos itens muito forte hoje. Você tem a prevenção e combate ao assédio moral, assédio sexual e discriminação. Tem um caso concreto sobre o próprio Solidariedade no estado do Pará. Foi retirado as candidaturas, foi retirado a direção dos partidos, dos diretórios locais e estaduais, talvez como uma manobra para que não saíssem candidatos por essa legenda, que estaria muito forte, né, em relação aos demais, mas a justiça entendeu que não, que isso era uma forma de discriminação e, em alguns casos, poderia até ser uma forma de um assédio. Mas um fato que chama mais a atenção é que, por que retornou tudo? Porque o Solidariedade, no estado do Pará, tinha várias prestações de contas não entregue. Então, se ele está lá no despacho, se ele não tem capacidade de autogerenciamento de governança, automaticamente você não pode fazer uma interferência nos locais, né? Para vocês verem, olha só como é interessante, né? E aí você tem as leis de decreto anticorrupção, que é uma situação hoje que você tem que ficar ligado, que eu vou mostrar ali, porque as pessoas concentram somente na prestação de contas, e não é.
tá? Existem situações ao redor, tá? E aí você tem uma situação de legislações que falam de corrupção, anticorrupção, mas também tem a fraude e o erro. Então, você tem corrupção, fraude e erro. E aí você não pode confundir tudo com uma única situação. E aí, no aspecto eleitoral na legislação brasileira, o que que você tem? Você tem a Lei 9.096, que dispõe sobre os partidos políticos, você tem a Resolução 23.546, que regulamenta a questão das finanças e contabilidade dos partidos, você tem a Resolução 23.605, que estabelece as diretrizes do FEFEC, você tem a 23.607, que fala a arrecadação e gasto de recursos dos partidos candidatos na expressão de conta eleitoral, que é nessa aqui que o pessoal todo vai em curso, só quer saber que pode gastar, que não pode gastar, tal, e, 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 e deixa essas outras tudo à mercê, tudo distante. E aí você tem uma nova resolução agora, que é a 23.735 de 2024, que dispõe sobre os ilícitos eleitorais. Alguns colocam somente sobre a questão do fake news, tal. Ela tem isso também, mas ela também trata de ilícitos que está relacionado a gastos e arrecadação de campanha, tá? E aí eu trouxe também uma aqui, que é a Lei 6.404, que é a escrituração contábil, né, das SAs, que a gente está acostumado, contadores, de ouvir muito isso daí. E aí vocês vão ver o quão é importante também essa lei aqui dentro desse cenário. É, e aí, governança e compliance nas eleições e partidos, né? Prestação de contas. Hoje você tem todo um sistema informatizado, né? Mas tudo se concentra no quê? Prestação de contas. Você foi contratado para prestar conta, tá? Só que o universo é bem maior do que se pensa. Por quê? Porque a prestação de contas é o final. Está aqui, ó. Antes da prestação de contas, você tem o planejamento e controle, que seria o financeiro contábil, que você tem que pré-estabelecer hoje uma automatização, dependendo do volume que você tem. Aí você tem sim a contabilidade eleitoral. Por quê? Aqueles que mexem com partido estão fazendo a prestação de então, vão ter que fazer a prestação de contas do período de campanha no sistema no SPCA, ou desculpa, no SPCE, e depois vão fazer a prestação de contas no SPCA anual. Então, para vocês verem, quem faz partido são praticamente duas prestações. Quem faz somente candidato é só uma prestação, tá? Então tem que estar linkado nisso daqui. Agora imagine se o seu candidato é eleito tal e o cara do partido não presta conta, ou presta conta errado ou informa errado. Olha o estardalhaço que ocorre. E se vocês prestarem atenção ou fizer uma reflexão, o que ocorre? O cara ganha a eleição, o candidato se elege lá e todo mundo corre entregar a prestação de contas dele e esquece da partidária. E aí ele tem hoje repasses nela. Como que você faz a vinculação e a veracidade dessa entrega, né? Então você tem que estar vinculado a isso. E aí você tem hoje formas de aí em cima dessa contabilidade eleitoral, prestação de conta, você tem um compliance que é a verificação e você tem a perícia contábil eleitoral, que você tem hoje sistemas que fazem a circularização de documentos, verificação mais rápido do que o próprio TSE, tá? Aí eu já vou falar mais sobre isso daí. Aí você tem os objetivos da gente, a conduta, eu só vou acelerar um pouquinho aqui. A questão de planejamento, você tem que fazer planejamento, execução, gestão de riscos, para ver todas essas análises, as prioridades que você tem. Qual é o programa de integridade que está sendo aplicado no seu partido aí? Ainda que seja local.
ou a integridade na distribuição dos repasses FEFEC para a mulher ou não, porque pode afetar. Qual é o programa de integridade que pode estar sendo feito para que todas as mulheres sejam demonstradas de fato que elas estão concorrendo na eleição e elas não são laranja dentro da integridade? Por quê? Porque senão a perícia vem depois e vai te desarticular nessa situação, tá? Inclusive, eu já vi aqui na programação, tem dois colegas que irão fazer essas apresentações aí, e eu acho, e uma delas até me chamou a atenção, que é sobre grafotécnica, grafoscopia tal, e documental. Fundamental também essa perícia de documentos tal, para fazer análise. Eu, inclusive, já utilizei essa questão dessa perícia grafotécnica dentro do trabalho aqui, né? Então, você tem nos atuais regimes democráticos, né? Porque hoje todo mundo fala democracia, democracia e tal, e acha que a democracia também pode falar o que quiser, pode fazer o que quiser, mas você tem limitações, né? Você tem essa liberdade, mas você tem que fazer dentro de um contexto legal. E aí você tem o financiamento de campanha eleitoral, que é certamente um dos temas mais importantes e polêmicos. Ele é importante, ao mesmo tempo polêmico. Por que polêmico? Quando você fala, olha, o financiamento de campanha está lá previsto 4,9 bilhões. Aí todo mundo, pô, mas isso podia ser gasto com hospital e tal. Tudo bem. Então, libera para as empresas. Ah, mas aí não, né? Porque você vai ter, essas empresas vão financiar, bancos voltam a financiar e vai canalizar somente alguns candidatos. Tá vendo como que é uma polêmica essa situação? Né? E aí tem vários artigos que tratam, inclusive, sobre isso daí. Ah, aí você tem o compliance e a perícia nas eleições, né? E nos partidos. A extrapolação dos limites de gastos de doação de pessoas físicas. Você tem que fazer a apuração dos limites, jurisprudências, a captação dos gastos ilícitos de campanha, que aí tá. Volto. A pessoa vai e faz somente um, o estudo da resolução 23.607. Aí ela não sabe o que é o artigo 30A, que é a representação, que eu até convidei, não sei se ele vai poder, que é o Ananias, ele já falou que não pode, mas o, tem o Dr. Renan, que é uma coisa fundamental, lembrando nele, no Renan, que a gente até fez palestras juntos, tal, uma coisa importante, você ter uma boa parceria com o advogado, ou não é parceria de negócio, mas uma boa relação de trabalho com eles. Por quê? Porque você já vai desenhando e projetando junto tudo que vai fazendo a pré-estabelecimento, no caso, representação do artigo 30A, porque você já vai desenhando e formulando os quesitos de acordo com a própria peça que o advogado tem, o abuso de poder econômico, e aí, ou seja, uma das coisas que o pessoal da contábil não vai é buscar jurisprudências tal para saber o que está sendo feito. E até mesmo, é que ficou muitos slides aqui, mas teria que dar uma colocada aqui para vocês, mas é o que? Você vai fazer uma prestação de contas de determinado, você é de Belém do Pará, aí você vai fazer uma prestação de contas lá do estado do Amapá. Tá, aí você está achando que é a mesma resolução, é tudo igual, né? Não, amigão. A resolução é a mesma, mas a interpretação, ela tem variação. Então, você tem que baixar alguns casos e estudar algumas prestações de contas para saber como foi elaborado o relatório técnico final, como foi esses dispositivos, o que teve de problema, como foi feito o saneamento desse problema ou não, né? Para você entender a cabeça do analista. Vou dar só um exemplo muito rápido nesse sentido.
O estado do Pará e outros estados, eles aceitam o contrato mais um recibo de autônomo para fazer a quitação e caracterizar um gasto eleitoral. Está isso na resolução. No estado do Amapá, não se aceita, somente com nota fiscal avulsa. Pode ser de qualquer trabalho, do militante de rua, ou advogado, ou o cara da publicidade, ou o cara do jingle, não importa. Então, para vocês verem só uma variação que se tem, né? E aí você tem a questão nesse sentido para você se proteger, fazer suas defesas, fazer críticas para você poder estar absorvendo. E aí as proibições de doações por pessoa jurídica, isso daí já é pacífico, já que foi feita na ação de inconstitucionalidade 4650, né? Mas por que é importante lembrar isso? Porque você pode ter doações cruzadas. E aí, pessoas jurídicas doando, de fato, os trabalhos. Aí você tem, vou mostrar esse caso dessa doação jurídicas lá na frente. Eleitorais não. Então, você tem o banimento, né, desses financiamentos de pessoas jurídicas do processo de financiamento das contas eleitorais, né, que não impõe automaticamente o fim do financiamento dessa natureza. Tá? Mas por quê? Porque você tem situações que ficaram concentradas ainda lá no dentro dos partidos, né? E aí eu cito aqui a professora Denise Goulart, que aproveito para fazer menção a ela, que é uma das maiores conhecedoras no Brasil, né? Pode-se dizer as top 5, não vou falar a primeira, mas são as top 5 aí, sobre a questão do financiamento de campanha eleitoral. Inclusive, é a coordenadora do curso de financiamento. E aí você tem alguns aspectos, né, de fundamentação legal. Você tem no artigo 23 da 9.504, pessoas jurídicas poderão fazer doação em dinheiro ou estimáveis com limitação de 10%. E aí a gente já tem várias decisões nesse sentido aqui, tá? Rendimentos brutos auferidos. Aí lembrando que esse rendimento bruto auferido, você tem que observar o seguinte: essa doação, ela é de um cara assalariado, ou ela é de um cara concursado, ou ela é de um cara que tem rendimento de produção rural. Por quê? Porque quando você tem a produção rural, você tem uma diferença na fórmula de cálculo, tá? Para quem faz o imposto de renda rural, vai puxar lá na declaração rural, no meio, existe tá lá, rendimentos, vendas de gado, por exemplo, tá lá, 1 milhão. Depois você tem a dedução da despesa, e aí você tem o rendimento ali, né? Que daria, tipo um exemplo, 300 mil. Você não calcula os 10% sobre os 300, mas sim sobre 1 milhão, né? Isso daí já é pacífico no TSE. Por quê? Porque o rendimento bruto do produtor rural subentende-se que é a venda de tudo e não a dedução que se tem. Eu sou contrário a isso, mas é decisão já do próprio TSE. E aí a gente também tem que ficar vinculado, observando dentro da perícia, quando você tem agora a primeira parcial, para que serve essa primeira parcial? Essa é uma forma de accountability social. Você, a sociedade, já está em cima, visualizando quem está prestando contas, e a gente começa a observar quem são os doadores, tem o CPF do cara lá, quem é. E aí você começa já a fazer algumas pesquisas, aquele nome, cruza para ver se ele não é servidor da prefeitura, se ele tem um teto estimado de valor financeiro. Então a gente já começa indo cruzando ali e fazendo essa circularização, né?
E aí, lembrando que aí o próprio candidato, a doação dele não é sobre o rendimento financeiro dele, e sim sobre o valor previsto de gasto de campanha. Olha a pegadinha como é, né? Mas também, como diria a professora Denise, por óbvio, você tem que observar o rendimento, se ele tem a capacidade financeira para isso. Porque você pega um cara de São Paulo, o cara tem lá, pode gastar, se falha a memória aqui, 80 milhões, tá? 10% ele pode, então, 8 milhões. Aí você pega o Boulos, não tem esse salário. Como que ele vai se doar 8 milhões? Né? Então, nesse sentido, a gente também tem que ficar visualizando, tá? Então, aí você tem uma decisão nós temos uma decisão muito próxima agora, foi em novembro de 2023, o parâmetro para se calcular o limite de doações eleitorais é o rendimento bruto do doador auferido no ano anterior às eleições, e não a sua capacidade financeira ou o valor de seu patrimônio. Uma coisa importante, porque às vezes a gente acha assim, o cara de tal forma, é um fazendeiro, ele tem patrimônio, várias fazendas e vai conseguir doar. E aí eu já peguei caso mesmo nesse do sul do Pará, que o cara chega lá e fala, vou doar tal, isso ele tem 4, 5 fazendas. Só que quando você vai fazer o oferimento do rendimento bruto do cara, ele não tem a capacidade, porque ele não declarou a venda do gado lá como produção rural, e aí, sei lá, por cargas, o valor do rendimento anual é baixo, né? Então, tem tudo isso aí. E aí, a gente tem outras situações que admite-se as declarações de imposto de renda, né, de Receita Federal, até o ajuizamento da representação. Nesse caso aqui, quando a gente faz um levantamento desse, um estudo, o que que acontece? De repente, agora eu tenho um Humberto. Humberto fez uma doação e o valor dele, ele doou 10 mil reais. Automaticamente, então, ele teria que ter um rendimento de 100 mil lá. Acontece que o Humberto tinha declarado 80 mil só. E aí, o que que faz? Então, o Humberto pode fazer a retificação da declaração de imposto de renda dele até o ajuizamento de algum tipo de representação que possa ocorrer. Então, ou seja, até vou aqui falar uma situação que eu faria a correção até a entrega final da prestação de contas e sanearia isso daí, né? Então, também um fenômeno que você tem. E aí a gente tem uma outra resolução, que é a 2018, que é o rendimento bruto. Humberto declarou, deu os 10 mil, mas tinha uns 80. Mas tem a esposa dele que tem mais um rendimento lá. Posso também fazer a junção e coloco numa nota explicativa essa questão da doação do Humberto para não deixar solto lá na frente, né? E veja que aí está falando casamento, regime de comunhão universal ou parcial, que aí, no caso, eu juntaria na prestação de contas final uma nota explicativa e estaria juntando a certidão de casamento do Humberto para demonstrar a lisura da doação. Aí nós temos também a questão desses isentos, né, rendimentos, que seria a questão dos beneficiários de Bolsa Família, Bolsa aquilo e tal. Isso já vem desde 2016 e é impressionante que isso persiste, né? Então, uma coisa é o beneficiário do Bolsa Família prestar serviço como militante e receber. Outra coisa é ele ir lá e se autodoar o serviço. Como que ele se autodoa o serviço? Ele não tem essa capacidade. E eu iria mais longe aqui ainda. Por quê? Porque se ele está recebendo um recurso da União para se autossustentar, ele não pode fazer uma vinculação prestação de serviço partidário, porque seria, por analogia, seria o mesmo processo de um servidor da prefeitura sair para fazer campanha para o prefeito, tá? Mas é um tema também que é meio polêmico. E alguns colegas falam assim, nossa, mas você fica criando pelo em ovos, né? Mas você tem que achar uma tese. E isso que é importante, você ter um advogado legal ali do lado. Eu também trabalho
não cheguei a fazer trabalhos com o Renan, mas só palestras e mostra a sua competência, mas aí tem outros, como o doutor Ciliaquino, em Brasília, né? E aí a doutora Clébia também de Belém. Então você vê essa roupagem desenhar como pode ser feito também, né? Tá? E aí, olha só, o TSE, numa dessas coisas, aponta 64 mil beneficiários do auxílio Bolsa Família, né? Como doadores de campanha. Aí você tem a questão do doadores estimáveis, né? Até hoje tive uma pergunta disso de uma colega, que é o seguinte: a doação estimável, até foi uma discussão com o Beto. O cara está dentro do limite estimável, está dentro do limite dos 10% financeiro ou não? Não, ele não está dentro do financeiro, mas você tem que observar o estimável, porque ele não pode ultrapassar os 40 mil reais, né? Se você pegar a resolução lá. E aí você tem várias decisões sobre isso, as reprovações de contas. Desaprovar a conta não quer dizer que tenha um ilícito que possa cassar o mandato. Isso também é importante frisar, tá? Desaprovar a conta não quer dizer isso. Como aprovar a conta não quer dizer que ele não possa sofrer uma representação contra o doador, representação do 30A, ou uma AGE por abuso de poder econômico, ou uma questão de caixa 2. Isso não quer dizer, tá? Ah, e aí você tem várias decisões também que repercutem sobre isso, né? Que é a, a primeira aqui, o simples aporte de recurso de origem não identificado na campanha eleitoral demonstra gravidade suficiente para configurar o ilícito. Nessa situação aqui, eu vou puxar uma situação que eu discuti também e vi acompanhando no grupo de contadores aí eleitorais, né? Mas eu não cheguei a discutir no grupo, mas uma situação que depois, em particular com um colega, a gente discutiu. Veja, receberam doação a maior do previsto, do que se poderia. Ele devolve ou não devolve, ou faz uma GRU e tal. Primeira situação que você tem que aplicar, olha só onde é contabilidade eleitoral e as pessoas talvez não se atenham a isso. Primeiro fato é que você tem que observar o saldo anterior. Então, se você tinha 230 mil de doação que recebeu, mas poderia só receber 100 mil, e recebeu 130 a mais, qual é o saldo anterior? Você utilizou para pagar algumas despesas isso ou não? Ou tinha saldo suficiente anterior para isso? Para não caracterizar o quê? Não caracterizar o benefício sobre esse valor a maior, né? Para poder sim fazer a devolução, porque é prevista essa devolução, né? E aí você tem, dentro dessas ações, e a perícia atua, que é o cabimento abuso de poder econômico, abuso de poder político, abuso de meios de comunicação social, né? E aí abuso de poder econômico tem várias situações, que aí é aproveitamento da capacidade de geração de riqueza, né? O desequilíbrio eleitoral que se tem. Aí, vou começar aqui para vocês uma questão de 30. Vou trazer aqui para vocês um estudo de caso do Nato, aí de Belém. Quando você puxa no Divulga Cândido, não chegou-se a ingressar a ação. Eu só trago como um estudo de caso mesmo. Mas dentro desse estudo de caso, a gente começa no Divulga Cândido, tá? Esse aqui é da eleição passada de 2022. O que a perícia faz e o olhar que eu faço? Porque você tem uma perícia que pode ser aquela que vai de assistente técnico para fazer a defesa, você tem a perícia investigativa, que já vai para ajudar junto com o advogado já a fazer, impetrar logo as ações, porque os prazos são muito dinâmicos, e aí você, ou quando é do juízo, né, para saber se daí, tá, que é dificilmente eles convocam, porque tem uma equipe técnica ali. Tá,
Aí, o que que você faz? Quando você faz, abre o Divulga Cand e tem um processo de inscrição, o que que você tem? Primeiro você vai analisar todo aqui, o nome do cara, data de nascimento, raça, gênero, estado civil, ocupação. Olha aí, ocupação, vereador. O que que eu já faço? Vou lá no portal de transparência, ver a verificação do contra-cheque dele e montar já a capacidade financeira dele e a capacidade de doação dele. Primeira situação que eu já começo a olhar aqui. Aí, brasileiro, nato, ó, instrução, ensino médio, ocupação, tal. Então, a gente começa, ele tem um limite de 1.270.000. Aí ele tem as eleições, tem os bens do candidato, tem as certidões. É interessante você fazer uma checagem nas certidões, tá? Inclusive, esse candidato teve um probleminha, eu acho que está discutindo aí uma situação sobre diploma de escolaridade dele aqui, que usou para fazer a comprovação da aptidão dele. Aí você tem a questão dos processos, onde você clica aqui, abre a prestação de contas e começa a baixar todo o conteúdo, notas fiscais, tudo que foi entregue. Ou se tiver um advogado bacana já, como o Renan, ou o doutor Ercílio, ou o Fábio lá de Macapá, o que é feito? Já baixa aqui, ele vai com o token dele e já dá o processo para a gente capa a capa. Pronto, tá? E aí você tem o quê? Dentro desse quiz tem os bens do candidato. Você vai verificar logo os bens do candidato para ver a capacidade e tal. Olha, ele não tem nenhuma capacidade financeira aqui, nada que demonstre a produção de recurso financeiro para a campanha aqui, somente o salário. Quando você vai já observando a questão da prestação de contas, eu particularmente, ó, eu não vou direto olhando isso, eu vou olhar os representantes. Então, nos representantes, você tem o quê? Contador, advogado, administrador financeiro, e dentro desses profissionais, eu começo a olhar, e aí dentro do próprio DivulgaCand tem um espaço lá que você vai e coloca o nome do profissional contábil e você vai ver quantas prestações de contas ele está fazendo, para quantos candidatos, aliás, partidos, se ele fez a eleição passada. Por quê? Porque, em síntese, os erros ou fraudes, eles são tramitados pelo profissional contábil. Não que eu estou falando que o profissional contábil pratica a fraude. Estou falando que passa na mão dele, ele vai lançar isso daí. Então, o profissional que não tem uma experiência, eu volto lá atrás, como eu falei, você tem profissional que trabalha ou estudou 20 horas e acha que é especialista, que me dá eu já falei para alguns colegas, tinha que censurar esse pessoal que faz Instagram, tá? Eu falo assim, venha ser um especialista em contabilidade eleitoral, ganhe dinheiro com prestação de contas e tal, 20 horas de curso, 10 horas de curso. Tá? E aí por ali você vai, por quê? Porque o próprio profissional contábil, ele vai lançando, às vezes, na própria confiança. Pega uma nota fiscal que ele não sabe se ela é verdadeira ou não, e aí vai se tramitando alguns problemas. Porque o cara com experiência, ele já faz toda a checagem. É isso, nesse sentido que eu quero dizer. E aí você tem uma prestação de contas, então, que correspondeu a 141.000 de arrecadação, tal. Aí observe, não teve dívida de campanha, não teve sobra nenhuma de campanha, porque é interessante, né? Toda campanha, basicamente, ou ela tem que ter uma dívida, ou ela tem que ter uma sobra. Não, como que você faz? Você conseguiu casar essa situação aí de, pabuf, zerou, né? E aí a gente começa a olhar os recursos propriamente financeiros, que foi estimado, tal. Então, lembra que ele tem um limite de 1.270, 1.270.000, né?
E para uma candidatura a deputado estadual, é muito baixo. Teoricamente, é baixo. Aí, por quê? Você consegue começar a validar essas situações, né? E aí eu vou mostrar já alguma coisa aqui. Não estou dizendo que de todo que está errado essa aqui. Se bem que a gente levantou tudo e a pessoa que nos contratou não quis desenvolver. Mas, como mantém ainda todo o material na rede social, e aí que entra as discussões, contador e pessoal de marketing, publicidade. Veja aqui agora o que foi lançado e o que tem. Olha só o volume de campanha que se tem. Olha quantas pessoas, olha quantas camisetas padronizadas, olha quantas bandeiras de qualidade, né? Olha o escalonamento o ranking de se bem que esse aqui ele tem um engajamento grande de rede social, né? Mas veja, tudo isso aqui está na rede social do cara. E aí aqui a gente na rede social consegue desenhar o quê? Consegue desenhar a agenda dele e o desenvolvimento. Olha, que em locais distintos é sempre muita gente e padronizado. Então, quem é do estado do Pará sabe que, olha, você tem várias cidades distantes e são gastos não declarados, olha aí. Tá? Então, só para vocês entenderem o que é rede social, ela pode beneficiar, como pode também prejudicar, né? E aí, nisso, a perícia contábil, onde ela está presente, dentro do caso concreto, né? Veja que a Justiça, já em 2015, ela determinava, o Tribunal Regional do Rio de Janeiro, ela colocou que, no caso Intel, decisão que deferiu a perícia contábil requerida pelo autor possui natureza interlocutória. Então, dentro de uma discussão do artigo 30A, para ver a questão de abuso de poder econômico. A perícia contábil presente, tá? Aí lembra que eu falava, olha, não é só questão de resolução que presta conta, mas sim tem outras leis, tá? Ó, tem o 30A está previsto na Lei 9.504, aí depois tem o procedimento disciplinar que é no Código Eleitoral 64 de 1990. Então, você tem essas situações. Vou dar uma aceleradinha aqui. E aí você tem, olha só, de novo, lembra que eu falava de compliance e tal, mas compliance com perícia, o que tem a ver? Dentro do próprio TSE. Aí você tem aqui decisão do TSE que fala, desde 2020 já, que falava o quê? A adoção de regras de compliance, assinatura do termo de boas práticas partidárias com a Procuradoria-Geral Eleitoral. Então, ou seja, partidos que não faziam a adequada contabilidade eleitoral e seus repasses de campanha, tal, que afetavam o sistema. Então, o que que a justiça determinou? Olha, ainda que eu aprove sua conta, mas você tem que fazer uma adoção de compliance. Para quê? Para você conhecer melhor e distribuir melhor e as boas práticas dentro das leis aí, tá? Tanto é que foi aprovado aí a PEC 133, que trata de anistias, tal, mas ela não faz anistia, por exemplo, sobre o FEFEC, tá? Aí, dentro dessa questão da perícia, o que que a gente tem aqui? Veja que tem casos que também são precipitações. Seria muito precipitado eu pegar aquele caso anterior ali e começar a falar, ó, tá tudo errado. Eu não posso falar tá tudo errado, mas eu posso, naquele caso que eu mostrei, eu posso falar, olha, tinha um alto volume de campanha, mas quase nada declarado. E se eu peguei essa prestação de contas de 2022, mas se eu pegar de 2020, que é o histórico que esse candidato tem, é pior ainda. Então, e a mesmo contador. Então, não teve a
o zelo, né, o cuidado, ou posso dizer assim, de começar, no mínimo, tinha que ter lançado aqui os estimados, né, para dar volume de campanha. Mas, como ninguém acionou a justiça, tá tudo ok, né? Você também tem isso. E aí, a precipitação, mas existe a questão reversa, né? Do que? De você realizar uma perícia contábil, mas o cara não se ateve a uma coisa. O quê? A questão do percentual. Nesse caso concreto aqui, que foi 2018, tem vários casos nesse sentido, mas esse aqui, a margem de erro que foi colocada foi 0,06%. Eu chamo o seguinte, teoria do erro. Você pode errar numa prestação de contas, que se limitaria ao quê? A 10%. Então, nesse caso, é inferior a 10% do total de gasto da campanha, de tal forma que isso não vai demonstrar uma. Não vai, a Justiça Eleitoral entende que isso não vai criar não vai interferir no processo eleitoral. Então, você também tem que saber que é uma das questões, uma das perguntas que eu fiz a quase 150 profissionais contábeis que atuam nessa área, daquele grupo e do pessoal da faculdade, da pós, sobre se eles conhecem a questão do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Aí desconhecem esse fator. Então, se você não conhece a proporcionalidade e razoabilidade, você mal sabe que você pode errar, né? Então, e quando você vai atacar, tem que saber também esse limite. Então, aí você tem algumas situações. Veja que a gente está perícia eleitoral, né? Candidato, eleição, mas existem fatores externos que influenciam também e nós temos que ficar atentos a isso. Tipo, você tem a questão de publicidade. Então, você tem candidatos à reeleição. Um dos itens que eu trago aqui é o quê? É a publicidade institucional. Qual que é a média de gasto que está tendo que teve aquele município nos últimos 3 anos? E o gasto que está ocorrendo agora, para você medir essa questão. É um fator externo lá que influencia aqui. Tá? Então, você tem que fazer essa situação. E aqui foi um caso discutido, mas nesse caso, o perito esqueceu de uma coisa só, que no período da pandemia, houve modificação da legislação para aquele caso concreto. Então, ou seja, o recorrente não considerou em seu cálculo o novo regime imposto pela emenda constitucional 107, e sim regime anterior. Então, você tem que ficar atento a essa situação, tá? Ou seja, que ele não estava atualizado da matéria para poder confeccionar esse laudo. Aí você tem, ou seja, consequentemente, ele fez um cálculo equivocado, que estaria ali. Aí você tem um item que seria a própria Polícia Federal, né? Aqui, ó, a perícia contábil. Opa, já estou aqui para vocês aqui. Aí a perícia contábil financeira da Polícia Federal, por quê? Porque a Justiça Eleitoral, quando chega no TSE, TRE e tal, ela acaba pedindo suporte à Polícia Federal. Então, nesse sentido, a Polícia Federal lavrou um laudo inconclusivo e esse respeito, né, com base falando que havia ausência de documentação que comprovasse a despesa. Mas um caso chama atenção nisso é o quê? É que foi determinada a perícia, mas as partes não colocaram os assistentes técnicos. Aí, meu amigo, deixou, porque foi para a Polícia Federal fazer o laudo pericial e não vai nem um perito acompanhar. Cadê usando a prerrogativa lá de assistente técnico? No mínimo teria que ir do assistente técnico.
E aí você tem. Ah, por que eu digo isso? Porque nem todos também peritos da Polícia Federal têm o conhecimento contábil na área eleitoral. Por isso que você teria que acompanhar lá. Não é desfazendo desse profissional, que são excelentes profissionais, mas nesse caso específico acompanharia. E aí você tem, é, para isso, né? Então você tem que fazer todo o suporte probatório, né? No caso aqui, foi a alegação que foi frágil e inapto, né? Mas aí eu vou trazer um caso agora. Eu mostrei os casos que a perícia atuou, mas que não teve tanto sucesso. Mas aí tem um caso que quem quer aprender sobre contabilidade eleitoral, prestação de contas eleitorais, entre e baixe a sentença dessa AGE aqui, que é da senadora Selma Arruda, que foi em 2018, foi eleita, e ela era juíza no estado do Mato Grosso, e eleita senadora, e houve a cassação do mandato dela. E aí, nesse caso específico, que foi muito rápido esse processo, tá? Esse processo demorou 1 ano e meio, 2 anos. Voou esse processo, pode-se dizer. E aí, o que ficou bem gravado é que, de tudo que foi relatado, né, que a quantidade de gastos tipicamente eleitorais, remuneração, prestação de serviço, produção de rádio e televisão ou vídeo, realização de pesquisa, de vinheta, tal, no período de pré-campanha, quais, diga-se de passagem, somente poderiam ser realizados após a data, tal, né? Além disso, efetuar uma série de gastos eleitorais em período próprio, ou seja, na própria campanha. Porém, à margem da contabilidade oficial. Deixou, olha só, a justiça está reconhecendo, olha, de fato, essa prestação de contas, que tem todo um aspecto financeiro, mas ela é contábil, tá? Isso aí também é interessante. Mas aí o que ela vem e mostra? Que ocorreu a presença da contabilidade e do perito eleitoral. Vou mostrar aqui para frente. Aí você tem outro caso do Distrito Federal, opa, desculpa, de 2020, que, aqui, puxando, que é uma outra AGE que trata o quê? Ó? Fornecedor apontado na perícia judicial contábil, realizado na AGE. Para vocês verem a força que tem a perícia judicial, desde que observe os padrões de razoabilidade e proporcionalidade para poder fazer esse ataque. Aqui é da senadora Selma Arruda, que foi o artigo 22 da lei complementar e o artigo 30A, né? Então, ela começou os gastos, tal, e não registrou esses gastos. E aí alguns podem estar fazendo uma vinculação. Olha, isso aqui é o mesmo caso do Sérgio Moro, do senador Sérgio Moro e tal. Não, o caso dele não se enquadra nessa configuração. Por quê? Porque o caso dele foi declarado, mas eram partidos distintos, tá? Então não é a mesma coisa. Poderia sim abrir uma discussão sobre os conteúdos da prestação de contas da campanha dele, o que não houve, sim, um questionamento, se procurou buscar mais atrás. Aí você tem o período que foi relatado dela, tal, né? E aí, olha só, da proporcionalidade, ó. A totalidade quitada durante o período de pré-campanha soma a importância de R$ 700 mil, ou seja, 23,33% do total gasto permitido durante o período de campanha. É aí que você pega a pessoa. Você tem um valor muito alto, fugiu aos 10%, tá? E aí você tem a questão da democracia antidiscriminatória, que é a questão que afeta aí a questão de gênero da mulher, que que está aqui pegando, tá? Aí para a gente já, aí você tem aqui
Eu já mostrei isso, mas é fundamental que você tenha a questão da assunção de dívidas. Lembra quando eu falei dívidas de campanha? A questão da relação. Então, se você vai deixar uma assunção de dívida, veja, quando você faz a vinculação com o fornecedor e o candidato, veja se aquilo que está, se quando o candidato, o fornecedor aceitou fazer a assunção de dívida, se ele registrou nos balanços dele e se o partido também reconheceu isso. Porque eu tive casos onde você tem aqui o balanço do partido X lá, o patrimônio líquido. No passivo dele, ele só tem declarado o patrimônio líquido, ele não declarou a assunção de dívida no encerramento da campanha. Se ele não encerrou, automaticamente, aí você vai no balanço da empresa. Mesma situação, olha aí. Disponível caixa, banco, estoque e tal. Não tem aqui duplicatas a receber, crédito a receber, não tem nada. E muito menos a longo prazo. Então, automaticamente, o quê? Quando você pega o fornecedor, não declarou, né, contas a receber, não declarou, o partido não declarou, aquela situação foi uma simulação de dívida de campanha, né? Então, abre-se uma margem para discutir. Aí você pega o valor que estava, o valor investido, e você vai observar se isso tem ou não. Inclusive, eu tive esse caso aqui, e a pessoa tentava, quanto mais ela tentava corrigir, mais ela bagunçava no, na questão do sistema no sistema, aliás, nos balanços dela, tá? Fugiu o nome rápido aqui. Mas e aí ela ficava mais perdida nessa situação. Que, por sinal, a questão da perícia também documental foi empregada nesse caso. Por quê? Porque ela forjou os recibos de entrega do SPCE, do SPCE, ó, da prestação de contas, da escrituração fiscal para a Receita Federal. Então, lá ficou caracterizada essa fraude também, tá? Então, tem que ficar muito atento a isso daí. Então, por conta do horário, deu 19h50 aqui, acho que era esse o horário, deixar só uma reflexão para vocês, que é o seguinte, sobre a aplicabilidade da compliance e perícia nas eleições e nos partidos. Se você quer se proteger, faça um compliance já. Ou, para um provável ataque, já vai utilizando as técnicas do compliance junto com a perícia para já fazer a verificação disso daí. E aí, de onde eu consigo tirar tudo isso? Tá tudo nas bases do próprio TSE, TRE, tá? Então, eu tenho todos esses dados hoje lá de fácil acesso.